Paz e glória, mulheres vitoriosas de Deus. Fala, glória! Aleluia. Você recebeu a sua Bíblia? Quem não recebeu, levanta a mão. A lembrancinha da Bíblia, todas receberam. Você recebeu o seu número para o sorteio durante o culto, mulheres vitoriosas. Aleluia. Deixar o meu número reservado aqui. Minha Bíblia, que com certeza tem algo especial aqui dentro também para adoçar a vida da gente. Por gentileza, a mesinha. Mulher prevenida, né? Tem que ter a garrafinha. A taça quebrou, mas não vai fazer falta. Minha garrafinha está aqui. Amém. Aleluia. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. O capítulo é 3. Antes de 1 Samuel e depois de Juízes, está no Velho Testamento. Se você achou Samuel, só volta um pouquinho, você vai achar a Ruth. Aleluia. Como nós ministramos através do louvor, que Ele cresça e que Ele apareça em nós. Aleluia. Amém? Ruth. Passa os 5 livros. Aí vem Juízes e Ruth. Glória a Deus. No capítulo 3 de Ruth, ministra para nós, no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Fala para sua irmã ao lado, direito, esquerdo, na frente e atrás. Fala assim, você é uma mulher virtuosa. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agora pedimos o direcionamento na Tua palavra. Fale conosco neste exato culto das mulheres vitoriosas. Nós já declaramos essa bênção sobre cada mulher aqui presente e aquelas que vão estar nos ouvindo através desse vídeo. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso e cuida das mulheres. Nós agora declaramos para as nossas irmãs que elas são mulheres virtuosas. E assim nós também recebemos essa bênção sobre nós. E que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco mais um pouquinho, conhecendo como o Senhor tem ministrado e cuidado de mulheres virtuosas como filhas e filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Quem já ouviu a expressão, se eu contar a minha história, dá para escrever um livro? Quem já ouviu essa expressão? Se você contar a sua história, dá para escrever um livro. E com a Ruth não foi diferente. Então eu gostaria, você que está com a sua Bíblia impressa ou no celular, que você deixe aberto aí, porque é um livro lindo, riquíssimo, de uma história sensacional, de uma mulher chamada Ruth. E essa história foi muito resumida em 4 capítulos. Então nós vamos tentar abordar alguns pontos, não dá para estar pontuando todos eles. E nós vamos estar solicitando a vocês que estejam nos acompanhando capítulo por capítulo, ok?
Pode ficar tranquilo que a pastora não vai fazer vocês lerem os 4 capítulos agora, mas eu lanço esse desafio para que quando você chegue em casa, você leia. Para aprofundar mais do que Deus já vai estar falando com você. Então, como tema, nós temos coração transformado em glória. Você quer ter um coração transformado na glória de Deus? Fala amém. E agora fala glória a Deus. Porque eu quero um coração transformado em glória, mas não é qualquer glória. É a glória de Deus. Aleluia. Tome posse. O versículo falou, agora, pois, minha filha, não temas. Não tenha medo. Tudo quanto disseste, te farei. A palavra de Deus diz que tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Então, quando você estiver diante do Senhor, no seu TSD, no seu momento de oração, tudo que você disser, tudo que você pedir, você crendo, no tempo de Deus, você vai receber. Você tem que crer nisso. E aí também continua. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mulher virtuosa não é só dentro de casa, para o seu esposo, para os seus filhos. Mulher virtuosa não é só em 4 paredes, nem um templo chamado igreja. Mulher virtuosa é onde o Senhor te plantar, te colocar, você, nos ambientes que você estiver, você seja uma mulher virtuosa. E como foi ministrado no louvor, que as pessoas, aos ambientes que você chegar, elas possam ver a glória de Deus manifestada ali. Porque tem gente que fala assim, uau, chegou chegando, hein? A gente coloca uma roupa neon, não é isso? E o nosso Deus é muito mais que uma cor neon. Nosso Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem um poder muito maior de atração. Então, quando você chegar nos ambientes, as pessoas têm que ver Deus entronizado dentro de você. Então, no livro de Ruth, nos 4 capítulos, nós relembra memoravelmente a bondade e a provisão de Deus na vida de 2 viúvas. E eu queria, assim, com alguns detalhezinhos, e se a pastora pontuar algumas áreas, já vai perdoando a irmã, a pastora, mas o Espírito Santo trouxe a nós para ministrar dentro do possível, alcançando a todas. Eu gostaria de saber, tem mulheres viúvas aqui, levante a mão. Mulheres viúvas, ok. Nós temos aí meninas, mulheres solteiras, levante a mão. Meninas, mulheres solteiras, ok. Nós temos aí mulheres casadas, casada, união estável, amém? Glória a Deus. Você é nora? Levante a mão. Você que é nora? Isto. E se você é casado de alguma forma, né? A não ser que Deus já tenha levado a sogra. Ah, aleluia. Então, essa palavra é para mim e é para você. Porque, dentro de todas essas perguntinhas que eu fiz, eu me encaixei. Só a menina solteira que eu já estou de fora. Mas já fui. Já foi. Mas aqui, olha que lindo. Nos 4 capítulos do livro de Ruth, nós vemos a bondade e a provisão de Deus na vida de 2 viúvas. E a história no livro de Ruth fala sobre Noemi, uma mulher hebreia, e a sua nora, a Ruth, que é uma mulher moabita. Então, eu, mais uma vez, reforço. Leia a história de Ruth, para com detalhe você saborear. Porque se eu perguntar, quem é leitor vitorioso aí? Levante a mão. Que está com um foco de ler a Bíblia toda durante o ano. Amém? Pode abaixar. Agora, quem lê esporadicamente alguns capítulos da Bíblia e já conseguiu ler os 4 capítulos de Ruth? Levante a mão. Isto. Então, você conhece a história que a gente vai abordar. Mas olha que coisa linda. No capítulo 1, nós temos aqui até como subtítulo Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E no livro de Ruth, no capítulo 1, nesse livro relata que
o Elimeleque, o esposo de Noemi, eles, eram um casal, e era um casal de israelitas. E era do povo de Deus. Só que, por causa da fome, da escassez, eles precisaram sair da terra deles e mudar para Moabe. Uma cidade que possuía terras férteis, bem irrigadas e de grande produção, porque, afinal, na terra onde o casal Elimeleque e Noemi estavam passando escassez de alimento. E, entretanto, o povo que ali habitava era de tradição pagã. Então, necessitou de adaptação. Porque quando você é filho de Deus, quando você tem experiências com o Senhor, quando você vai em um ambiente onde aconteceu com essa família, de estar em uma cidade pagã, onde não se adorava a Deus, eles precisavam fazer que aparecesse esse Deus nas ações. A religião dessa cidade de Moabe era de grosseira idolatria. E detalhe, os moabitas praticavam a prostituição sagrada. Uau, pastora, como assim? Prostituição sagrada? Eles usavam a prostituição para adoração à fertilidade e de forma errônea. Então, eles possuíam deuses de fertilidade e dedicavam um tempo a deuses falsos. Eu fico imaginando essa família saindo de um lugar, é a mesma coisa que é como se fosse uma experiência, a pessoa experimentar o céu e depois ela ter uma experiência com o inferno. Ações malignas. E esse casal, eles tinham 2 filhos, que eram Marlon e Quilion. Quem não tem filhos e quiser ter filhos e vir um menino, olha a sugestão de nomes. Só que esse casal teve esses 2 meninos que, quando foram para essa cidade, já eram rapazes. E nessa história, a Noemi teve o desprazer de ter os filhos escolhendo mulheres daquele lugar. Mas antes de isso acontecer, seus filhos casaram-se com mulheres daquele povo, a Orfa e a Ruth. A história dessa família que poderia ter tido final infeliz. Os 2 filhos do casal poderiam ter se afastado de Deus. E não é um qualquer Deus, mas um Deus verdadeiro. E talvez os seus netos nunca ouviriam falar de um Deus verdadeiro, sobre o Deus que eles serviam. Aí eu imagino a Noemi, porque hoje eu não sou sogra, mas tem a estatística, quem tem filhos, de algum momento você se tornar sogra. Então, cuidado com o que você ministra e verbaliza em relação à sua sogra. Porque um dia você vai ser sogra, você que tem filhos. Então, abençoe a sua sogra. Mas eu me coloquei na posição da Noemi e analisei. A Bíblia, como falou assim, se eu for contar a minha história, dá um livro. Só que o livro de Ruth só foi 4 capítulos. E a Bíblia não relata como foi a experiência da Noemi com as suas noras. Porque, imagina bem, você que tem filhos, que cria o seu menino, a sua menina na presença de Deus, e de repente aparece uma pretendente, um pretendente, que não serve o seu mesmo Deus. E eu me coloquei no lugar da Noemi, e imagino com seu amor e cuidado, mas também com preocupação. E como eu falei, a Bíblia não relata
como foi esse início de relação. E eu não vou perguntar a você como que foi o início da sua relação, você que é nora, com a sua sogra. Mas há uma necessidade de ajustes. Porque você veio de uma família totalmente diferente da família do seu esposo. E a sua sogra também veio de uma família totalmente diferente da sua. Então tem que ser um relacionamento convidando Jesus para dar certo. Porque senão você vai dar espaço à carnalidade, às emoções, e você não vai conseguir se encaixar como mulher virtuosa. E não é fácil, tá, amados? Porque ouvirmos algo que nós não estamos adaptados a ouvir, nós precisamos estar muito ligadinhos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E também começar a ministrar nas suas emoções que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados. E em alguns momentos, nós precisamos ir para Eclesiastes 3, que nos orienta a tempo de falar e tempo de calar-se. E às vezes não é fácil aprender isso. Quantas vezes, quando alguém está falando algo para você, você quer compartilhar essa comunicação, mas retornando, às vezes, agressivamente com o que está sendo ministrado a você. Mas eu aprendi uma coisa, que quem nos justifica, quem nos defende é o Senhor. Você pode olhar para a pastora e falar: pastora, você é isso, você é aquilo, você pode, não pode? Mas quem sabe a essência da pastora Hélida é o Senhor. E da mesma forma, é com você. Porque a aparência é enganosa. Às vezes as pessoas olham para você e falam: ah, fulano talvez não tenha capacidade para executar talvez tal tarefa. Mas o Senhor que te conhece, te capacita, Ele diz: você pode, porque você é uma mulher virtuosa. Às vezes algumas discípulas se aproximam da pastora e falam assim: pastora, eu te vejo tão tranquila quando eu vejo uns pretendentes em relação à sua filha Thalita se aproximando. E eu falo: fique tranquila. Porque quando eu tive a minha filha Thalita, eu tive a oportunidade de apresentá-la a ela para Deus e falei: Thalita é de Deus. Então nada vai acontecer na vida da Thalita se não for permissão dele. Os nossos filhos é de Deus. Você, quando diz que é propriedade exclusiva de Deus, você é de Deus. Então nada vai acontecer na sua vida se não for permissão dele. Lógico que como papel de mãe, como papel de pastora, no caso você como uma líder de um Giavite, uma mulher experiente, madura para compartilhar com as mulheres mais novas, nós temos o nosso papel de orientar e direcionar. E aí eu faço a perguntinha para minha filha: é isso que você quer para o resto da sua vida? Ela tem que refletir, porque quem vai conviver com essa pessoa não sou eu. Nós temos que direcionar na palavra. Eu tive a oportunidade de falar com 2 filhas lindas no gabinete pastoral semana passada. E eu falei assim: se nós formos muito exigentes, nós vamos ficar solteironas. Porque quando a pastora casou, o pastor não tinha carro, o pastor Robson, né? Não tinha casa. Na época, quando eu conheci, ele estava desempregado. Olha bem, olha o desafio. Ele compartilhava comigo que tinha passagem de vir para o seminário e às vezes não tinha passagem de voltar. E Deus providenciava a carona. Pastora, você casou com ele assim mesmo? Casei, vou fazer 30 anos de casada em janeiro.
Sabe por quê, amados? Ah, minha sogra, gente. Vamos para ela. Por quê, amados? Às vezes a gente quer o pacotinho completo, já com tudo que você deseja para hoje. Mas tem que construir juntos. Estou falando para as mulheres, as moças solteiras que estão aí. Deus, às vezes, está te dando um presente, mas você fala, não quero, porque não tem carro, não tem casa, não tem emprego, não tem. Eu comecei a colocar diante de Deus o seguinte, primeiro lugar, o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se ele tem compromisso com Deus, já está subindo o degrau. Outra coisa, se ele tem caráter, é homem, tem palavra, é homem sério. Outra coisa que eu coloquei diante de Deus, trabalhador, porque quem trabalha não passa fome. Eu não pedi um homem advogado, mas Deus deu depois. É assim, Deus vai acrescentando. Às vezes a gente já quer casar lá no alto. Mas Deus fala assim, você tem que amadurecer para ter o alto. Por isso que nós estamos aqui sendo trabalhados pelo Espírito Santo o tempo todo, para chegar no céu. Então, vocês que são solteiros, comece a ter uma visão diferenciada da lista de prioridade, colocando diante de Deus, porque eu já dei a dica para algumas. Faça a lista. Você quer um homem bonito? Pede! Só que eu quero dizer para você que a boniteza, ela se vai. Mas às vezes Deus vai te dar um homem charmoso, bonito, cheiroso. Pode pedir. Eu ganhei. Pode colocar as características de tipo de homem que você gosta. Porque eles também não estão deixando mole, não. Eles estão escolhendo as características de tipo de mulher que eles querem. Isso para as mulheres solteiras, não vou ficar muito pontuando vocês, não. Porque Ruth, olha que lindo que aconteceu com ela. O significado de Ruth expressa adequadamente o seu caráter leal e generosa. E aí nós precisamos saber se nós somos leais com os nossos relacionamentos, e eu não estou dizendo só feminino com masculino, mas os nossos relacionamentos de amizade, a lealdade com Deus, a lealdade com a nossa liderança, com nossas amigas, amigos. Quando a gente participa de uma célula, a gente fala assim, eu vou na célula hoje, eu vou compartilhar junto com a comunhão, eu vou levar alguma coisa para a comunhão. E você ir mesmo e levar para a comunhão. Né? Em cima da hora, como foi ministrado aqui na hora do louvor, pela carne, pelo esgotamento, talvez algumas de vocês não estariam aqui. Então precisamos ter lealdade com o que a gente verbaliza. E sermos generosos em Deus. Ainda que não fluísse sangue israelita nas veias de Ruth, ela havia acreditado no Deus de Israel. Provavelmente por observar o estilo de vida do próprio marido, porque Deus não fala o tempo que ela ficou casada, mas a Bíblia fala que ela se casou e com o tempo o seu marido morreu. E sem deixar filhos. Mas ela observava também o testemunho do marido e o testemunho, provavelmente, da sua sogra. Então, nós mulheres, líderes, sogras, filhas, devemos testemunhar, amigas, devemos estar dando bons testemunhos. E com pouco tempo de casada, né? Não tendo filhos, morreu o esposo. Mas ela também tinha como a vida da sua sogra para seguir de exemplo. Elimeleque, ele faleceu, e também os seus 2 filhos. Então, um triste fim, né?
estando numa terra estranha. Mas Noemi resolveu então, com o falecimento do esposo, logo com o tempo, falecimento dos seus 2 filhos, a Noemi resolve voltar para a terra dela, porque lá ela ficou sabendo que voltou a bonança, começou a ter alimento em sua terra, em Israel. Ela planejava voltar sozinha, mas ela se surpreendeu, porque as suas noras falaram: nós vamos voltar junto com você. E é interessante essa questão do testemunho, amadas, porque se você tem um marido que não é convertido, ou você, filho de Deus, que não tem a esposa convertida, eu quero dizer que você é que testifica na sua casa, você é que faz a obra, a presença de Deus ser manifestada ali. E Noemi, então, resolveu voltar, e uma de suas noras, a história conta que ela despedindo das duas noras, aí as duas queriam voltar, mas depois a órfã, não, despediu, beijou, chorou, mas voltou para a terra dela. Mas a Ruth não. A Ruth decidiu, com o coração transformado, ela pediu permissão para acompanhá-la. Para acompanhar a sua sogra na adoração a Deus no retorno a Belém de Judá. E a Bíblia não nos conta como foi essa transformação da Ruth, mas como eu falei, o testemunho que é visto faz a diferença. E a Bíblia nos faz ver que quando somos leitores da palavra, quando damos bom testemunho, quando oramos, o impossível acontece. E acredito que a Ruth tenha ficado admirada com o testemunho do seu esposo e da sua sogra. E aí ela procurou então a conhecer a Deus, esse Deus maravilhoso que eles serviam. Mas vocês entenderam quando eu falei sobre a questão da adaptação, que uma mulher se apresentou como nora que era pagã, tinha a questão da idolatria a outros deuses. Não foi fácil para Noemi. Mas também não foi fácil para a Ruth a adaptação. Então, vocês que são sogras, vocês que são noras, que vocês peçam ao Senhor sabedoria, sejam mulheres virtuosas nesse relacionamento. Para vocês ministrarem bênção e não maldição. Porque às vezes você pontua determinadas ações, características, e quando você vê, os seus filhos ou as suas filhas estão se separando, e grande parte foi porque palavras malditas foram ministradas ao casal. Então, sogras, sabedoria. Filhas e noras, sabedoria. Porque o que Deus te deu não foi para ser quebrada a aliança. O que o Senhor formou no casamento não é para que o homem quebre isso, a não ser pelo coração duro. Então, amados, sabemos que as pessoas não são facinhas, porque se você se perguntar, você é facinha de lidar? Não. Se você se olhar no espelho, às vezes você fala: uau, hoje eu não estou te suportando, não é? E aí você quer que outras pessoas te suportem com tanta facilidade? Então, amados, é no Senhor, é no Espírito Santo mesmo, para termos bons relacionamentos. Que venhamos aproveitar os testemunhos bons e aprender com eles para compartilhar como Noemi conseguiu fazer com as suas noras. Aí a Noemi percebeu a fé que estava já sendo vivida e dedicada a Deus através da vida da Ruth. E Ruth podia ter sido tocada por tão belo exemplo que é o testemunho. Então, embora fosse jovem, pudessem ter outra família, gerar filhos, a sogra orientou: volte para sua terra, você pode formar outra família.
Mas ela preferiu acompanhar Noemi quando regressou a Belém de Judá, como está em Ruth, capítulo 1, do 3 ao 22. Nesse momento, eu achei lindo o que a Ruth declarou. A conversão dela a Javé, o Deus de Israel, e o seu compromisso para com a sogra e o povo do Senhor. Ela disse assim para a sogra: eu quero ir onde a senhora for, e viver onde a senhora viver. Tem gente que está correndo da sogra, né? Ou sogra correndo da nora. Mas que venhamos ter relacionamentos saudáveis. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uau! Que intimidade, que relacionamento saudável. Precisamos investir nisso, nos dar mais a essa situação. Ruth, capítulo 1, 16, foi ministrado essas palavras. Então, Ruth falou essas palavras para sua sogra após ambas se tornarem viúvas. Uma dependendo da outra. Ruth se sentiu tão grata pelo caráter e piedade da Noemi, que se recusou a permanecer na sua terra natal, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, e preferiu acompanhá-la. E aí sim, ela preferiu estar com a sua mentora espiritual. Quem é a sua mentora espiritual? Quem é a sua líder que tem orado por você, que tem cuidado de você? E você tem se dado também a oportunidade de ser cuidada. Porque às vezes a gente foge do cuidado, porque às vezes a gente não quer ouvir verdades. E a Bíblia, o tempo todo, ela traz a verdade para nós, porque Deus é a verdade. E quando o Senhor ministra a nós, a gente quer estar pertinho dele, não é? Porque ele, o tempo todo ele está tratando, cuidando, ministrando a nós também. E aí, eu achei lindo, Ruth se tornando uma das mulheres não israelitas a obter um lugar de honra na linhagem de Jesus Cristo. Aí no capítulo 2, nós vemos aqui Ruth vai buscar espigas. Eu achei sensacional isso aqui. Este livro nos mostra o retrato fascinante de uma mulher que, apesar de haver crescido em uma cultura pagã, aprendeu a honrar e a obedecer a Deus por meio do seu caráter exemplar e profunda humildade. Parece que é o Geavite que a gente ministrou essa semana, não é? Essa palavra já estava escrita quando o pastor ministrou. É muito lindo quando Deus vai reforçando o que Ele quer falar para nós. E aí, irmãos, humilde não quer dizer que você tem que andar rasgada. Não quer dizer que você tem que andar relaxada. Isso não é humildade. Às vezes, Jesus. Às vezes nós estamos igual a pastora aqui, com vestidão lá no pé, mas a língua desse tamanho. Misericórdia. Isso não é humildade. Por isso precisamos ministrar bênçãos e não maldição. Não estava isso na palavra. Eu peço a Deus para não ser profeta. Boaz a considerava uma mulher virtuosa, como lemos no livro de Ruth, capítulo 3, 11. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o porquê disso. Então nós, mulheres solteiras, nós, esposas, mães atuais, podem aprender muito com a conduta de Ruth. E aí eu vejo que a questão de ser humilde e se cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo, então eu preciso estar limpa, santa no Senhor. Mas eu também preciso tomar banho, me cuidar, passar perfume, passar o melhor perfume de preferência para o seu marido. Porque às vezes tem mulheres que se vestem para outra mulher. Irmãs, eu me visto para 3 pessoas. Primeiro para Deus, que tem que ser com ordem e decência.
Segundo, para o meu marido. E segundo, para mim mesma. Se você não está achando o look da pastora bonito, posso fazer nada, me dá um novo então. Mas olha bem, é para 3 pessoas especiais. Deus, seu marido, quem é casada, e você tem que estar bem. Você tem que cuidar do corpo, do Espírito Santo. E aí, pastora, eu não gosto de caminhar, não gosto de fazer atividade física. Mas você pode fazer as suas tarefas de casa, ó, agachamento. Abaixa, limpa debaixo da cama. Ó, agachamento, gente. Não é? Você fazendo uma faxina, às vezes você está fazendo uma atividade física maior do que você ir para a academia. Beba bastante água. Faça uma alimentação saudável. Encaixa aí as frutinhas e os legumes nas suas saladinhas. Come carne, proteína. Faça alimentação saudável. Que às vezes fala assim, eu estou me sentindo mal, não estou conseguindo ter ânimo. É porque você precisa cuidar do tempo do Espírito Santo. Você consegue fazer uma caminhada? Sensacional. Você consegue fazer uma atividade física? Ótimo. Mas até dentro de casa você consegue fazer. É só focar. Você precisa estar bem. Então precisamos estar atento ao cuidado. E às vezes você já reparou? Por isso que eu falo o cuidado de você, para quem que você está se vestindo. Porque às vezes a gente se veste muito bem para ir para o trabalho, para ir para a igreja e qualquer outros ambientes de seu lazer. Mas dentro de casa, você é misericórdia, irmã. Parece que não é filha de Deus, não. Na hora que vai dormir a calcinha remendada, irmã. Joga aquela calcinha fora. Eu gosto que ela é mais confortável. Compre uma calcinha nova confortável, irmã. Seu marido precisa de algo melhor. E as meninas que são solteiras, já vai ministrando isso, que você tem que estar bem vestida para dormir também. Vai que acontece um negócio rápido, você precisa sair correndo. Meu Deus, nem pensa. Então, se cuide. E seja bem. Cuida, né? Também do externo corpo aqui, do Espírito Santo. Tá bom, amadas? Esteja confortável, sim, lógico. Eu também, a primeira coisa, quando eu chego do trabalho, eu gosto de ir para o banheiro, tomar meu banho e botar uma roupa mais confortável. Mas isso não quer dizer que você tem que estar... Eu nem vou falar. Aqui, então, voltando. Se cuide dentro da sua casa. Se você tem filhos, marido, seus irmãos, precisa te ver bem também. Ok? Então, se vista para você mesmo. Mesmo confortável, mas não precisa ser relaxado. E nós estamos falando aqui no culto de mulher. É isso, irmãs? Eu estou tendo liberdade de falar algumas coisinhas? Amém? Glória a Deus? Amém. Então, quando você começa a se cuidar, você vê que as suas emoções ficam equilibradas. O seu bem-estar, até para você se render na presença de Deus, é melhor. Porque quando você está esgotada, você fica sem ânimo, sem força, você não quer fazer nada. Pode não dizer que não quer fazer nada, você quer só dormir. Estou exausta, cheguei do trabalho. Tente fazer uma reflexão. O que está trazendo esse esgotamento? Porque precisamos também, nesse pacotinho que você é de mulher, a área espiritual tem que estar em dia. Você precisa ouvir Deus te direcionando nas suas ações e decisões. Então, meu Deus, eu não posso me... Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 2 ainda, né? Então, precisamos aprender com a conduta de Ruth. E eu vejo aqui que ela era uma mulher trabalhadeira. Olha bem, Ruth demonstrou um espírito trabalhador e altruísta. O pastor está falando muito de egoísmo. Eu troquei a palavra. Altruísta. Você sabe o que quer dizer? Você pensar no outro. Porque quando você pensa no outro, automaticamente o retorno vem para você.
Você que é líder de Geavite e fala, nossa, eu cuido tanto de pessoas, quem cuida de mim? Eu quero dizer que tem pessoas que cuidam, oram por você, mas tem um maior, que é o seu paizinho, Deus Pai, que está cuidando de você o tempo todo. Ninguém está sem cuidado. Então havia uma lei lá em Israel que obrigava os proprietários de terra a não recolher os grãos da colheita. Era para mim terminar a mensagem agora, glória a Deus. Eu pelo menos calculei, né, um tempinho. Mas olha bem, agora vocês esquecem que agora é Espírito Santo, gente. Ou vocês querem que eu termine por aqui mesmo? Terminar aqui agora? Não? Vocês querem mais um pouquinho? Aprender um pouquinho mais com a Ruth? Pode ser? Então vamos lá. Vou tentar ser mais ágil. Olha bem, ela ia atrás nas plantações e colhia as espigas de milho, mas não era só para ela. Era para ela, o sustento dela, e para Noemi, a sogra dela. E aí o Senhor foi bondoso com Ruth e permitiu que ela entrasse no campo de Boaz, parente de sua sogra, o qual foi gentil e generoso com essa jovem estrangeira. Lembra? Ela veio lá de Moabe. E durante o período de colheita, ela permaneceu em seu campo, provendo comida para casa. E aí, Ruth, eu quero dizer, ela não ficou ansiosa. Ela não ficou inquieta, aflita e angustiada. Estou falando alguma coisa aí que pode estar acontecendo com algumas de vocês? Mas a Bíblia fala para não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Não quer dizer que você vai ir para a rede e falar, ô meu pai, manda na hora que você quiser, estou aqui na rede. Não, não é isso. Mas ela entendeu Mateus 6, 25 e 26. Ela creu no cuidado de Deus. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Fala o seguinte. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou inquietos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a veste ou a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Fala para sua irmã e seu irmão, você é muito valiosa. Fala aí, isso. Por isso que Deus não vai deixar lhe faltar nada. E é muito lindo aqui, quando nós começamos a aprender a colocar nas mãos certas. Às vezes a gente fala com a amiguinha do trabalho, com a coleguinha da escola. A gente fala com a vizinha, mas não fala com Deus. Aí fica aquela inquietude, fica ansiosa. E fica compartilhando com pessoas que não podem resolver. No mínimo, você tem que ir para o seu líder espiritual, que tem base bíblica para ministrar na sua vida. E para o Deus Pai, que é o Deus da providência. No capítulo 3, mas aqui eu queria salientar. Ela se mostra uma mulher com ações de ser trabalhadora. Então, na maioria, eu acredito, grande parte das mulheres aqui presentes trabalham em casa, amém? Algumas trabalham em casa e fora, e ainda inventam outras coisas para vender, né? Além de trabalhar em casa, trabalha fora e ainda vende. A pastora, meia doida, faz isso. Então, queridos, eu quero dizer que os ambientes onde a gente frequenta tem que ser harmonioso. Porque eu digo que o Espírito Santo ele não gosta de ambiente desagradável, mal cheiroso, sujo. Então, começar dentro de nós, limpas, mas a nossa casa tem que ser um ambiente agradável para você,
para o seu companheiro, para os seus filhos. E vocês, meninas solteiras, que sejam ajudadoras de suas mães. Fala, Deus. Pode falar, mães. Fala, Deus. Ô, Deus, fala. Meninas solteiras, se coloque à disposição como Ruth. A Ruth, ela foi pegar espigas para também manutenção da sua sogra. Você pode ter manutenção na sua casa para a sua mãe, para o seu pai. E vocês, mulheres casadas, e as solteiras já vai entrando no ritmo de casa, ambiente agradável. Mas mulheres, preparem ambientes agradáveis para receber seus filhos, receber o seu marido, e receber a sua sogra, seu sogro. Oh, glória. Ambientes agradáveis para que o Espírito Santo tenha liberdade de estar presente também. Porque sujeira, quem gosta é pecado. É o dono do pecado. Mas Deus não é o dono do pecado. Ele é o dono da graça, da glória. Ele quer manifestar a glória dele na sua vida, dentro da sua casa, nos ambientes de trabalho, aonde o Senhor tem colocado você. Então, quem deixou a casa suja, louça sem lavar, está em tempo de chegar em casa e botar, deixa Deus trabalhar. Amém. Olha bem, eu sei que o ritmo que nós temos, a nossa rotina, se deixar, ela nos engole, amados. Mas, a pastora Hélida trabalha fora, cuido da minha casa. Quando eu falo casa, gente, é roupa lavada, é comida, é o apartamento limpo, né? E ainda dá atenção para filho e marido. Eu quero dizer para você, mulher casada, alimente bem o seu marido. Vou ser mais clara ainda. Posso falar? Sirva bem o seu marido sexualmente. Eles são atacados todos os dias com mulheres mundanas. E elas não dão espaço para, deixa para outro dia. Não, elas estão atacando os nossos maridos. E eles têm que estar bem alimentados sexualmente para que eles possam dizer, a melhor mulher está me esperando na minha casa. Vocês entenderam isso? E não é faixa etária, não. O que eu quero dizer que o testosterona do homem, por eles querem fazer sexo todos os dias. E nós mulheres queremos fugir todos os dias. Eu estou falando alguma besteira? Não. Se deixar a carne, porque você limpou o apartamento, a sua casa, porque você trabalhou fora, porque você passou o dia todo cuidando de filho, você quer descansar. É interessante, o hormônio, eu falo, a única coisa que eu acho que os hormônios não são convertidos. E a gente tem que começar, intercessores, mulheres de oração, fala, Senhor, meus hormônios têm que estar na direção do Espírito Santo. Porque o meu hormônio tem que estar controlado pelo Espírito Santo, para que eu possa estar renovada no Senhor, para dar atenção para o meu marido. Mesmo depois de um dia de trabalho, de limpar a casa, lavar, cozinhar. Nós mulheres, nossos hormônios, falam assim, eu não quero conversar com ninguém, eu estou cansada, eu quero deitar e dormir. É ou não é? Mas os hormônios dele, olha gente, vê se não estiver acontecendo na sua casa, você levanta a mão, porque depois eu quero te ouvir. Você me contar como que funciona. Quando o homem está estressado, olha a diferença. Eu vou falar da mulher primeiro. Quando a mulher está estressada, cansada, exausta, ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer ficar sozinha, de preferência com ninguém, literalmente ninguém, nem com ela mesma, se possível. Não é isso? O homem, quando ele está estressado, ele quer fazer amor. Você acredita? O testosterona que não é convertido, gente. Eles querem.
E você, mulher, que ama a sua carne, e é mulher virtuosa e sábia, você ora. Ai, ai, não é ai, ai, não. Você fala assim, Deus. Menina, olha, eu não pensei nisso. Eu não pensei. Não, mas olha bem, o certo não é pedir para diminuir o testosterona, porque senão vai broxar. Olha bem, olha, tem um homem ali, ele sabe do que eu estou falando. Nós vamos pedir. Ah, tem homem lá em cima também. Olha bem, amados, nós vamos pedir para Deus aumentar nosso libido. Esse é mais sábio. Mulher sábia edifica a casa. Então, amados, vamos pedir a Deus para aumentar nosso libido. Qualquer coisa, entre em contato com a sua ginecologista e pede aquele remedinho para ajudar. Quem está, tipo, pastor. Depois do meio século, gente, não é fácil não, tá? Mas, vou contar um segredo para vocês. Eu oro. Deus, me ajuda. Não, está sendo filmado. Gente, se não fosse filmado, eu ia contar mais coisas, mas enfim. Não, gente, biblicamente, eu não ia falar nada da carne, não. Só que é o que acontece comigo, com você, que é mulher casada. Mas, amados, pede socorro a Deus. E se você não está sentindo nada, fala, Senhor, eu quero sentir e quero fazer meu amor sentir. Porque sabe o que é? Quando você ama, você quer ver o outro satisfeito. E quando você satisfaz o outro, automaticamente você se satisfaz. É incrível. É a lei da semeadura mesmo. Então, vocês entenderam o que é alimentar bem o seu marido, né? Joia. Vocês, mulheres solteiras, estejam ligadinhas com o Espírito Santo, que hoje ele é o seu namorado, Espírito Santo, tá? Fica ligadinha aí para falar, Senhor, Espírito Santo, quando é que você vai mandar o meu companheiro? Que o pastor e a pastora estão doidos para me casar, tá bom? Não, eu tive um olhar, não sei por que eu tive um olhar para o lado de lá. Não sei por quê. Não, eu sei porque eu sei. Então as meninas novinhas, uma orientação bíblica. A Bíblia fala para darmos ouvidos a mulheres, né, Thalita? A mulheres idôneas. Escutem a sua mãe. Escutem as suas avós. Mulheres idôneas e experientes que quer o seu melhor. Elas tiveram já experiências que algumas elas não gostariam que você passasse por elas. Então, quando elas têm a oportunidade, elas verbalizam isso para você. Mas a escolha é exatamente sua. Porque quem vai passar pela experiência, quem vai conviver com aquilo, é você. Eu sempre ministro isso sobre minha filha. E eu não sou boba e nem nada. Tem coisa que eu falo assim, Deus, eu não quero passar por isso, já basta a experiência da outra. Então, eu sou muito observadora. Eu vejo a experiência, não deu certo com fulaninho, para que eu vou no mesmo caminho? Eu saio fora daquele caminho, ok? Que você possa ser mulher virtuosa, sábia, e sai fora, foge da aparência do mal. Né? As meninas novinhas aí, agora eu consegui te ver, Sofia e Júlia, as minhas novinhas, sempre atento à voz da mamãe, da irmã mais velha, mulheres espirituais idôneas. Parece que elas não sabem de nada, que não sabem nem o que está falando, mas são mulheres que já passaram por toda uma vida e que pode compartilhar coisas extraordinárias para você não passar pelo mesmo caminho, ok? Então agora, no capítulo 3, depois de alguns acontecimentos, né, que aconteceram lá, nós vimos que o Boaz é um remidor. E aí eu quero aproveitar que foi falado aqui, né? Nós vamos ter robótica, falando sobre a Páscoa, né? E depois, no próximo domingo, o último domingo do mês, vai ter até a apresentação no Ministério Infantil, pontuando a questão da verdadeira Páscoa. E aí eu quero trazer, a palavra remidor quer dizer que salva, liberta, é redentor. E aí você lembra de quem? Jesus. Aquele que livrou a humanidade da condenação ao inferno. Nosso Salvador Jesus. E aí, 1 Coríntios, olha bem, eu posso afirmar
Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate. Tudo bem que tem umas irmãs que vendem chocolate aí, faz uns negócios e tal, mas isso é comércio. Desculpa as irmãs que vendem, hein? Mas olha bem, não é ovo de chocolate, não é coelho, não é ressurreição. Que, pastor? Não é ressurreição? Não é. A ressurreição é uma linguagem da Igreja Católica, pontuando que isso é Páscoa, mas a Páscoa, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 7b. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Uma linguagem diferente ali, né? Então, Páscoa é Cristo passando dentro de nós. É a passagem. Lembra do povo do Egito que saiu e aí falou, ó, coloca nos umbrais das portas e janelas o sangue do cordeiro. Um cordeiro morreu para aquelas famílias e colocaram o sangue nas umbrais das portas e janelas. E o anjo da morte passou e aonde tinha o sangue, as pessoas foram salvas. As pessoas foram libertas. Tiveram a redenção de não passar pela tristeza da morte. E o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus, ele já foi tomar cruz por mim, por você, derramou o sangue dele. E a nossa Páscoa é o nosso Cristo Pascual, que passa na minha vida e na sua vida também. Então, Páscoa quer dizer passagem de Cristo dentro de mim. Amém? Pastora, é pecado comer chocolate? Não. Mas de preferência que você não... Ah, vou guardar o ovo aqui na estante, só no domingo de Páscoa que eu vou comer. Ok? De preferência, você que tem criança, as crianças são muito inteligentes, ok? Eu sou pedagoga e sou professora e aí a gente tem essa liberdade. Ministre a verdade, a palavra, mostra quem é o Cordeiro Pascual, que não é o coelhinho. Inclusive, gente, nós tivemos experiência de alunos de 6º ano falando que o coelho não tem filhotes, mas ele coloca ovo. Ah, quê, pastor? É. Porque é ministrado desde a educação infantil. Coelhinho da Páscoa, que traz para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Ministrando mentira para nossas crianças desde a educação infantil. E nós, como mãe, cantamos isso para os nossos filhos. Por não basearmos a nossa vida, estilo de vida na palavra. Precisamos ser mulheres virtuosas em todas as ações, inclusive na educação dos nossos filhos. Achamos bonitinho e é bem assim mesmo. O mundo é tudo coloridinho, bonitinho, mas você tem que estar atento ao que é a verdadeira Páscoa para você e para a sua família. Ok? Porque se você ler mais sobre a Páscoa, você vai ver que no lugar do chocolate era ervas amargas e o pão sem o fermento. Mas não vamos entrar, porque a ministração não é sobre a Páscoa especificamente, mas eu quero dizer que você que tem filhos, você que tem família, pode ministrar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, que a verdadeira Páscoa é quando você convida Jesus para entrar na sua vida e nunca mais sair. Então aqui, o Boaz foi um remidor. Ele salvou a vida da Ruth, de uma mulher, né, viúva, que não tinha ninguém para sustentá-la. E se você ler dentro do capítulo 3, vai estar falando que tinha uma pessoa à frente que poderia ser o remidor. Mas olha bem como Deus cuida dos detalhes. Teve o direcionamento da sogra como que ela deveria proceder. E nós temos não só a sogra, não só a pastora, não só a líder de Giavite, mas nós temos o Espírito Santo que nos direciona e nos guia o tempo todo nas nossas ações. Amém? Então, amados, o Boaz, ele redimiu, foi o remidor da Ruth. E aí é aquela questão da história que você lendo no capítulo 3, sobre as terras, e aí com a terra tinha que vir a Ruth. O primeiro remidor, tem que vir a Ruth, eu tenho filhos para... Tem aquela história, né, dos filhos do falecido. Aí ele, não, eu vou deixar a terra para você, que você pega a Ruth, enfim. E aí, Boaz, que é um homem bondoso, generoso, ele foi o remidor da Ruth e trouxe ela para a sua casa, onde está escrito aí, e se tornou, então, antepassado do rei Davi.
Então, a Ruth, ela deixou o legado de lealdade, generosidade, como foi falado, nos relacionamentos. E, assim, se esforçou para estar conforme o direcionamento de Deus e ter os benefícios dele e do outro. A Ruth, ela sempre olhava para o bem da sua sogra, e nós, como mulheres, precisamos olhar o bem do nosso marido, o bem dos nossos filhos, o bem do nosso genro, dos nossos netos, o bem da nossa igreja, nossa família espiritual. Temos que estar com os olhos de águia, atentos. Amplia, Senhor, os nossos olhos. Precisamos pedir o tempo todo isso. Então, precisamos nos tornar como Ruth aqui, uma linhagem do Messias, que está em Mateus 1:5, e nós fazemos parte dessa linhagem. Então, de qualquer forma, sabemos que foi através dessa família que a Ruth teve a experiência de filha de Deus. E que outras pessoas possam estar próximas a você e ter a oportunidade de se tornar filho e filha de Deus. Porque, como foi falado, poderia ser uma história que poderia ser repleta de tragédias e tristeza, mas quando a Ruth se entregou e pediu a Deus para ter um coração transformado, ela se transformou e a sua história também transformou para ser feliz e marcante. Então, o que nós temos deixado de legado aonde nós temos passado? A declaração de Ruth mostra a sua fé e confiança no cuidado do Senhor. Ela disse lá em Ruth 1:16-17: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. E essa palavra, ela estava se referindo à sogra. Mas hoje eu convido você para repetir junto comigo a palavra, mas se direcionando ao seu Pai Celestial, ao Deus que cuida e te ama. E aí eu vou falar, não é obrigado, mas se você deseja ter um coração transformado, seja uma mulher transformada, olha o que a Bíblia diz. Está ali a colinha. Só essa letra que não me ajudou bastante, mas glória a Deus. Ainda bem que eu tenho a colinha aqui. Então, eu vou falar, vocês vão repetir. Não me inste para que te deixe. E me obrigue a não seguir-te. Porque, agora fala convicta, hein? O que você vai ler agora. Aonde quer que fores, irei eu, Deus. Porque você está falando para Deus. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode falar glória a Deus? Aleluia. E aí o versículo a seguir fala assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Mas olha que interessante. Faça-me o Senhor o que me bem aprouver. Você acredita que você, como uma mulher virtuosa, você sempre escolhe o melhor para você, mas tem um Deus que Ele tem um amor e cuidado além do que você pensa? Você crê nisso? É muito a mais do que você deseja? Então, você que deseja o que Deus tem sonhado para você, você vai repetir comigo. Faça-me, ó Senhor, o que lhe bem lhe aprouver. Isso você está dizendo, faça a tua vontade em mim. Aleluia. Faça a tua vontade em mim. Aleluia. Mulher com coração transformado. Renovar a sua alegria. E no capítulo 4, Deus então abençoou essas mulheres. E aí Deus aprovou que a Ruth casou-se com parentes de Noemi, o homem bondoso, chamado Boaz. E
como eu ministrei, que os homens, quando passam por alguma situação, atacados na rotina dessa sociedade, ele poder dizer, a melhor mulher é aquela que está na minha casa. Que você também possa ministrar, o melhor homem que eu posso ter é o que Deus me deu. É o que eu tenho na minha casa. Vocês lembram que eu falei do homem charmoso? Olha ele lá. Pastor Robson, é o meu homem charmoso. O homem que eu falei para vocês, inteligente. Quem acha o pastor inteligente, levanta a mão. Gente, eu deixo vocês levantar a mão. Ele é inteligente. Entendeu? Por isso que ele casa comigo. Mas fora a brincadeira. Boaz era um homem bondoso. E assim ele, com esse relacionamento em Boaz e Ruth, então quer dizer, uma mulher que tinha uma história de viuvez, Deus aprove que Boaz acontecesse na vida dela, e assim ela teve um filho, que trouxe alegria para Noemi. No capítulo 4, fala que as amigas dela falam, nossa, que lindo, a sua nora trouxe filhos para você. Mas eu quero pontuar, porque você lembra que eu falei que eu ia tentar falar um pouquinho de cada mulher que está presente aqui? Eu quero dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa força, e não é porque eu não posso gerar um filho que essa alegria de Deus não possa fazer parte de mim. Tudo coopera. Quantos de nós temos filhos e falamos, meu Deus, me ajuda para educar o meu filho e a minha filha no caminho do Senhor? E quantos levantes vêm contra os nossos filhos para tirá-los do caminho de Deus? Você, por algum motivo, ou por acidente, ou por genética, enfim, você que não pôde gerar filhos, Deus te dá a oportunidade de ter filhos espirituais para cuidar. Nós, mulheres solteiras, somos muito mais disponíveis para servir a Deus do que mulheres casadas que têm todas essas tarefas que foram citadas na ministração. Então, aproveite o seu tempo de investir no serviço em Deus. Você não vai precisar chegar cansado e depois ainda dar assistência ao seu marido. Aproveita esse momento, invista em Deus. Você que não tem filhos, invista nos relacionamentos saudáveis e dizendo, Jesus que habita em mim, pode habitar em você. Tudo coopera. Deus quer te usar de forma extraordinária, de forma diferente. Ok? Você que é viúva, aproveite. Seja servo de Deus até o último fôlego de vida. Porque eu sei que a saúde, ela nos impede em N momentos para estar na casa de Deus. Mas aproveitem quando você está aqui, o máximo para ouvir e servir. Porque só o ouvir não faz a diferença. Você tem que ouvir e praticar. Eu falo que, enquanto eu posso, eu pulo, eu danço igual Miriam dançou, eu adoro a Deus. E todas as tarefas como vocês fazem, a pastora Hélida faz, mas isso não me impede de estar nos 2 cultos de domingo, no culto de quarta-feira, na casa do Senhor. Então, amados, invista seu tempo em Deus. Deus te conhece e sabe o seu limite, ok? Mas eu quero dizer que quando você se entrega para o reino e coloca realmente o reino de Deus em primeiro lugar, Deus renova a sua força, que você consegue fazer tudo isso no reino de Deus e ainda ter força para no outro dia você trabalhar. E o seu dia flui as coisas e é proveitoso. Então, não deixe que o cansaço seja mais forte do que o Espírito Santo pode fazer em você. Agora, é lindo como aconteceu na vida de Ruth, e ela então teve família, ela teve filhos, porque ela se permitiu ter um Deus num coração transformado. E
com isso, ao ter esse filho, dando à luz um filho, trazendo alegria a Noemi, como eu falei no capítulo 4, as amigas de Noemi falando, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz e ela é o melhor dos 7 filhos. Você que é avó, dê carinho aos seus netos, dê atenção. O mundo, ele faz de tudo para agarrar os nossos netos e ministrar coisas que não é bíblico. Mas você como avó, mulher virtuosa, cheio da graça e glória de Deus, você pode ministrar aos seus netos, ter o carinho de chamar à mesa, venha comer o meu bolo, venha tomar um café com a sua avó, venha comer um docinho comigo, porque tem vó que só reclama. Eu falo, oh, Deus, me ajuda. Eu não quero ser uma avó assim, eu quero ser a avó, que eu até brinquei com as meninas, né? Mãe vai agir como mãe. Vai lá, não pode isso, não pode aquilo. Não come doce. Eu quero ser a avó que fala assim, toma o seu chocolate, brinca aqui com a vovó, vão fazer boneca junto, vão tentar brincar. Gente, a pastora Hélida não é muito fã de cozinha. Mas eu vou ser uma avó que vamos pro shopping, que eu sei onde que tem comida, gente. Eu preciso ir para o fogão fazer bolinho de chuva, se eu não sei fazer, eu vou num lugar onde vende, ok? Então, que sejamos mulheres gentis, amáveis, também com os nossos netos, com a nossa família, né? Os netinhos, né? Futuros, quem está futuros. E que venhamos, então, ser mulheres virtuosas em todas as etapas da nossa vida. Eu já passei de etapa como filha, agora estou na etapa de nora, né? Continuo filha, nora, só vai acrescentando, né? E depois eu quero entrar na etapa de sogra, depois, né? Aí ser avó. E mulher virtuosa, abençoando aí, profetizando palavras de bênção. Mas para que a gente tenha essa graça de Deus, precisamos ter um coração transformado como a Ruth. Se você se pastora, Ruth foi uma mulher, ó, rapaz. Mulher com M, né? A gente fala homem com H, mulher com M mesmo, né? Porque ela devia voltar para casa para estar com o pai, a mãe, os irmãos e formar outra família. Ela preferiu estar com a sogra. E eu achei sensacional isso. A intimidade que ela tinha de relacionamento. Né? Vocês estão sentindo o peso, né? Então, pede que seja uma mulher virtuosa, amável, gentil. Eclesiastes 3, hora de calar, fica mais calada, escuta mais. Ok? Quando eu comecei a praticar isso, eu me dei bem. Quando eu falava, só dava ruim. Tá bom? Porque é duas querendo falar ao mesmo tempo, entendeu? Então deixa aqui a mais experiente falar mais e a menos experiente. Amém, glória a Deus. É assim. E dá certo, está dando certo. Estou chegando a 30 anos de casado. Não rompi a minha aliança por causa de sogra, por causa de sogro, por causa de cunhado, cunhada, por causa de família. Porque tem muitos casamentos sendo quebrada a aliança por causa de família. Por causa de sogras que não são sábias. Por causa da própria nora que não é sábia e desiste de tudo. No primeiro levante. Peça a Deus sabedoria para você ter relacionamento saudável. E assim, eu gostaria que você colocasse de pé. A música eu havia pedido para ensaiar, mas não sei se foi possível. Foi possível? E o amor de Jesus se reflete no amor dos filhos, dos seus servos, de toda mulher sábia. Esse amor foi demonstrado a Ruth e ela tornou-se uma marca, um marco na história do amor de Deus pelo mundo. E
eu oro para que eu e você sejamos achadas como mulher segundo o coração de Deus. Deus olhou para Davi e falou: Davi é segundo o meu coração. Mas essa frase não é só para Davi. É para mim e para você. Que venhamos ter um coração transformador. Que venhamos ter a melhor parte. E assim nós venhamos escolher. Que é estar próximo a Deus, sendo direcionado pela palavra. Momentos de oração, pedindo socorro mesmo. Porque não é fácil ser mulher. Principalmente na TPM, né? Eu nem falei em TPM. Os hormônios não são convertidos. Mas você fala, mas pode ser controlados pelo Espírito Santo. Amém? E aí que você possa dizer que agora eu vivo só para ti, Deus. Porque quando nós tomamos posse dessa promessa de ser totalmente de Deus, aí você começa a experimentar tudo de Deus em você. Que lindo. Podem subir o pessoal do louvor. E aí, o louvor que vai ser ministrado, ele fala assim: eu não abro mão do que tens para mim. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Então você não deve abrir mão do que Deus tem sonhado e planejado para você. Agora uma coisa é certa, eu falo e repito. A única coisa que te impede da sua bênção é a incredulidade. Então você tem que crer que verás a glória de Deus. A glória de Deus pode se manifestar em você. Ruth era uma mulher moabita, pagã, adoração a Deus de prostituição, amados. Você entendeu isso? Que ela poderia ser uma prostituta, vendendo seu próprio corpo? Deus mudou aquele corpo para ser templo do Espírito Santo. Onde canta Manaias? E Deus também transformou o meu corpo e o seu. Agora o meu corpo e o seu corpo não é só seu. Mas ele é para ser compartilhado com o Espírito Santo, para ele transbordar em você. Você tem que estar cheia do Espírito Santo para você profetizar com seus lábios promessas de bênçãos. Sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções. Quando vem a tristeza, quando vem vontade de chorar, e eu vou usar a palavra da sociedade, a depressão. O nosso Deus não é para depredir, é para cair. Não, o nosso Deus é para te colocar de pé e te botar para o alto. Porque a nossa morada não é para baixo, é para o alto. Então você tem que começar a ter experiência. Senhor, eu não aceito esse momento de tristeza. Eu sei que existe a doença emocional, mas eu rejeito ela em nome de Jesus. O maior psicólogo do mundo é o Senhor Jesus. Se Ele não puder fazer nada por você, não é psicólogo, não é psiquiatra que vai fazer. E nos momentos entristecidos, entrega para Deus. Ah, eu preciso da medicação? Use. Mas creia que não é o remédio que vai fazer o efeito, o milagre na sua vida, mas é o Senhor, médico dos médicos. Porque você pode tomar uma medicação, amados, e não fazer efeito nenhum. Mas o Deus, quando te toca, Ele muda, Ele cura, Ele traz alegria, Ele renova, Ele restitui o que o inimigo tenta tirar de você. Ele tenta minar seu casamento, Ele tenta minar seu relacionamento com as pessoas da sua família. Mas o Senhor é o Deus que restaura. É o milagre de ter pessoas tão diferentes se relacionando. É a gente aprender a se relacionar na nossa família espiritual. Olha aí para sua irmã, seu irmão do lado, quantas pessoas diferentes. Mas com o mesmo foco de dizer para Deus: eu não abro mão do que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer a tua vontade, ó Pai.
Eu creio que a tua glória pode manifestar em mim. Você que crê, fala: Senhor, eu creio que a tua glória pode manifestar em mim. Declare: pode manifestar em mim. Aleluia. Você que não sente a presença de Deus já há um tempo, você não chora nos pés de Jesus. Quebra o seu vaso, quebra a sua vida diante de Deus e se rende. É Ele que pode trazer a solução, é Ele que pode trazer a resposta das suas orações, é Ele que pode renovar e mudar a sua história. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança é no Senhor, amados. A esperança é no Senhor. Eu gostaria que você ouvisse primeiro este louvor, e depois, na segunda parte, que vai repetir a mesma letra. Primeiro você escute e reflita na letra deste louvor. Quando for repetir novamente, você que quer ter um coração transformado como a Ruth, que conseguiu ter um relacionamento saudável com a sogra, que decidiu acompanhar a sogra. Mas sabe por que isso? Porque ela teve um coração transformado em Deus primeiro. Aleluia. Ela queria servir o Deus que a sua sogra servia. E ela foi para adorar a Deus. E quando ela decidiu colocar Deus em primeiro lugar, Deus acrescentou um marido na vida dela. Deus acrescentou filhos na vida dela. Deus acrescentou família. Deus acrescentou a presença dEle, a glória dEle manifestada na casa dela. Você quer a glória de Deus na sua casa, nos seus negócios, na sua vida? Se entregue, se renda. Preste atenção neste louvor. Meu coração, escolha a melhor parte. Tua casa, onde podes repousar.